disse ontem no depoimento à Justiça Eleitoral que 4/5 dos recursos destinados pela empresa para a campanha da chapa Dilma Rousseff Michel Temer em 2014 tiveram como origem o Caixa 2. E segundo relatos, o Marcelo Odebrecht afirmou que a então presidente Dilma, que era candidata à reeleição, tinha dimensão da contribuição e dos pagamentos também feitos por meio de Caixa 2 ao então marqueteiro do PT, o João Santana. E a maior parte dos recursos destinados ao marqueteiro era feita em espécie, dinheiro vivo. Nossa, que surpresa. Algum desavisado, espantado aí, você acha, Neumann? Eu confesso que 4/5 me pegou de show. 4/5 acho que é. 4/5 me espantou, né? Tamanho, né? 4/5, meu amigo, 4/5 são 80%. 80%. É brincadeira. Eu quero, antes de mais nada, Raíssen, cumprimentar os repórteres Érico Decati, Beatriz Bula, em Brasília, e Ricardo Galhardo, em Curitiba, enviado especial para Curitiba, que numa cobertura conjunta, em equipe muito bem dirigida, muito bem informada. Essa equipe está ligada ao Fausto Macedo, o melhor repórter investigativo do Brasil, e essa equipe produziu, de longe, a cobertura mais completa sobre... Eu vi ontem o Jornal Nacional, vi também o Jornal da Globo News, o Jornal das 10, e com aquele time todo de comentaristas dele, nenhum chegou perto do volume de informações relevantes. Não lorota, papo, quem vai ser o presidente, quem não vai ser, o Temer cai, o Temer não cai. Informações relevantes, o que o Marcelo disse e qual é a importância disso no conjunto, na conjuntura nacional, né? Eu então vou pontuar os meus comentários aqui a respeito disso com as informações que são realmente o que mais interessa nisso. E essas informações obtidas em Brasília e em Curitiba, com pessoas que tiveram acesso ao depoimento do Marcelo Odebrecht, que são fundamentais para que possamos ter um quadro e dentro desse quadro opinar sobre qualquer coisa de uma forma informativa também, né? De acordo com esse esforço conjunto dos repórteres que eu citei aqui para o Estado de São Paulo, o executivo Marcelo Odebrecht, herdeiro e ex-presidente do grupo que leva o seu sobrenome, disse num depoimento à Justiça Eleitoral que 4/5 dos recursos destinados pela Odebrecht para a campanha da chapa Dilma e Temer tiveram como origem Caixa 2, conforme acaba de relatar. E eu repito, porque isso aí realmente me espantou. O valor acertado para a campanha presidencial da chapa reeleita foi de 150 milhões. Isso é um estelionato eleitoral caro, caríssimo. Desse total, de acordo com o Odebrecht, 50 milhões era uma contrapartida à votação da medida provisória do Refis, encaminhada ao Congresso em 2008 e que beneficiou a Braskem. A Braskem é uma empresa que é produzida pela associação da Odebrecht com a Petrobras, sócia 50/50, e que atua na área de química e petroquímica. Olha, aqui eu queria interromper mais uma vez aqui a narrativa de Érico Decati, Beatriz Bula e Ricardo Galhardo, para lembrar o seguinte: isso aqui é a mais grave informação que tem em tudo, é contrapartida, ou seja, não tem esse papo de doação eleitoral, legal, é uma propina que foi paga para produzir uma campanha e levou em volta dinheiro que encheu os cofres da Odebrecht, ou seja, é corrupção na veia. No depoimento, Marcelo citou um encontro que ele teve com a Dilma no México. Esse encontro já é notório, a Veja já tinha dado, tinha saído no noticiário, fazia parte de outras delações premiadas e tal. Ocasião em que ele lembrou a ela que os pagamentos feitos a João Santana estavam contaminados, já que as offshores utilizadas por empresários do grupo serviam para pagamento de propina. Conforme relatos, o empreiteiro afirmou, no entanto, que esse assunto era normalmente tratado entre o ex-ministro Antônio Palocci e o citado João Patinhas Santana. Já te contei, Raíssen, que eu conheci o João Santana na adolescência porque eu fui parceiro do Gereba e o parceiro preferencial do Gereba era o Patinhas, que é um grande letrista e tinha muita imaginação na língua, como também no uso da publicidade e das contabilidades sujas. No depoimento, Marcelo Odebrecht foi questionado sobre o início da relação
com o governo do PT e ressaltou que as primeiras conversas ocorreram em 2008, quando foi procurado para fazer doações para as eleições municipais daquele ano, especificamente para aquelas nas quais o João Santana trabalhava. Eu gostaria, para esclarecer bem o nosso ouvinte, de ouvir um especialista que foi entrevistado pela Rádio Estadão, para ele explicar qual é a diferença entre delação premiada e testemunho na justiça, que é o que aconteceu ontem. Nelson, por favor, bota aí o doutor Delmondes. Como réu, a Constituição garante que ninguém será obrigado a produzir prova contra si mesmo. De maneira que nos depoimentos em que o investigado ou réu consta no polo passivo da ação, ele possui diversos mecanismos de defesa, inclusive a hipótese de ficar calado, o que não é possível em relação à testemunha, que tem a obrigação de dizer a verdade, sob pena de ser processado por mais um crime, que é o de falso testemunho. O doutor Alessio de Oliveira Delmondes explicou direitinho para nós, né? Como se esperava, o depoimento do empreiteiro desmonta completamente a versão fictícia de que esses bobalhões que ficam falando em golpe, coisas do gênero, usam, né? Recorrem de que a Dilma era um anjo de candura num covil de ladrões. É como se fosse Nossa Senhora Aparecida na cova de Alibabá, né? Pelo que o Odebrecht informou ontem, a participação dela foi efetiva. E sem a Dilma, que se atende o telefone, se chamando de Janete, a máquina de devorar recursos públicos, passando-os do bolso do consumidor direto para o partido, o PT, PMDB, os partidos da base daquele governo, então, os militantes e seus aliados. Ela simplesmente não teria como funcionar. Bom, falamos da ex-presidente Dilma, mas e em que o depoimento do Marcelo Odebrecht atinge o presidente Michel Temer e pode até interromper o mandato dele na presidência da República antes da entrega do poder para o vencedor de 2018, né, na eleição de 2018, em janeiro de 2019. Marcelo Odebrecht confirmou que se encontrou com o Temer durante tratativas para a campanha eleitoral de 2014, mas negou que acertou com o PMDBista um valor para a doação. Ele informou que não houve um pedido direto pelo então vice-presidente da República para a doação de 10 milhões de reais para o PMDB. Segundo os repórteres obtiveram dos relatos de quem ouviu o depoimento, Marcelo afirmou que o valor já estava acertado anteriormente. O encontro foi apenas protocolar, né? Semelhante ao encontro que ele teve com Dilma lá no México, né? De acordo com Odebrecht, as tratativas para a doação foram feitas entre o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o executivo Cláudio Melo Filho. Aliás, o Cláudio Melo Filho entregou isso na delação de 77 da Odebrecht. E o Marcelo, patrão do Cláudio Melo, admitiu que parte dos pagamentos pode ter sido via Caixa 2. Em anexo de delação premiada, que vazou em dezembro, o Melo Filho, que é ex-diretor de Relações Institucionais do Odebrecht, mencionou o jantar no Jaburu, no qual, segundo ele, Temer teria pedido pessoalmente auxílio financeiro. Então, está havendo aí uma discrepância entre o que disse o empreiteiro e o que disse o seu diretor, né? Marcelo Odebrecht, no depoimento, disse que Temer não mencionou a doação de 10 milhões e confirmou que o jantar foi realizado no momento em que o grupo de Temer negociava uma doação de Odebrecht para apoiar candidatos do partido. O encontro no Jaburu serviu para selar o acordo de que 6 milhões dos 10 milhões ao grupo do PMDB de Temer seriam encaminhados para a campanha de Paulo Scaff ao governo de São Paulo. Isso é que é jogar dinheiro fora! Você botar dinheiro desse volume numa candidatura podre como aquela do Paulo Scaff, que fica usando aí, inclusive, a Fiesp de forma completamente desbragada e sem ética nenhuma na propaganda pessoal para se firmar politicamente e não consegue. Uma vez eu fui fazer uma palestra lá, eu sou membro do Conselho de Economia da Fiesp, e fui fazer uma palestra lá e um cara queria forçar a barra para eu falar na candidatura do Scaff, estava no ano eleitoral, eu disse que não ia falar. Aí ele fez a pergunta. Quando eu abri a pergunta, ele fez a pergunta: quais são as chances do Paulo Scaff na campanha? Eu falei: 0, prossiga. De acordo com Marcelo, só após a saída de Temer, ele conversou com Padilha e com Melo sobre o tema. Ainda de acordo com Marcelo, parte dos 6 milhões não chegou a ser paga. Marcelo Odebrecht disse ainda que a interlocução com o PMDB era dispersa. Os executivos da empresa tinham relação com os estados, enquanto o Melo atuava dentro do Senado em contato com o atual presidente do partido, Romero Jucá, o Caju, na lista. Na Câmara, o contato era com Padilha, mas também foi mencionado o nome do deputado cassado Eduardo Cunha, que mantinha relação
com o empresariado. Eu queria ouvir o advogado do Temer, né, que fala a respeito da possibilidade, da semelhança, aliás, entre o depoimento e a delação premiada. Ele tinha uma planilha que ele tinha em mãos, ele apresentou essa planilha em sigilo, mas também uma planilha que já havia sido apresentada ao juízo, portanto não tem nenhuma novidade. O que ele falou e o que ele trouxe está na delação dele. Não diga, Gustavo Guedes, é o gênio que acaba de dizer essa obviedade. O Temer só pode ser incriminado por delitos eventualmente cometidos no exercício da presidência. Mas esta ação específica na Justiça Eleitoral pode extinguir o seu mandato por crime eleitoral, abuso econômico na eleição. Assim como uma condenação poderá impedir que seja cumprido o fatiamento constitucional do só se for a pau Juvenal, jogando no lixo, que é o lugar merecido dele, o trabalho sórdido de Renan Calheiros e Ricardo Lewandowski no julgamento do impeachment de Dilma, Janete, Rousseff, Vana, Linhares. Enfim, justiça será feita e o único golpe que aconteceu no impeachment vai ser anulado caso o Tribunal Superior Eleitoral assim o julgue. Raíssa Mabac. Pois é, jogou no ventilador aí. E agora o depoimento aí do Odebrecht, ele que tinha aquela impressão, né, de que ele mandava e desmandava no governo nos anos petistas. Confirma essa impressão ou não? Essa impressão é clara. Houve casos em que os advogados do Odebrecht escreveram leis que o governo aprovou. Mas o Marcelo Odebrecht disse que se sentiu bobo da corte do governo federal. Um bobo que eu te diria, não existe registro histórico de que ganhasse tanto dinheiro. Um bobo nada bobo, os então. Bobos da corte. Um bobo que de bobo não tem nada. Ao falar sobre a situação da sua empresa, que leva o seu sobrenome, né, o ex-presidente do conglomerado demonstrou descontentamento por ser obrigado a entrar em projetos que não desejava e bancar repasses às campanhas eleitorais sem receber as contrapartidas que julgava necessárias. Só que ele não esclareceu que, depois de ter tido lucros recorde, ainda queria mais, né? Ele foi preso em junho de 2015 na Lava Jato e, pelo seu acordo de colaboração premiada, deve ficar na carceragem da Polícia Federal até o fim desse ano. A delação premiada vai lhe valer uma vida mais folgada, como, por exemplo, tem o Sérgio Machado, que mora, dizem, eventualmente, de tornezeleira usada na beira da praia em Fortaleza, né? Ele disse que tinha contato frequente com o alto escalão do governo. E aí andou comprometendo o ex-ministro da Fazenda de Dilma Rousseff, o Antônio Palocci, e a respeito do contato com ele, com o Guido Mantega, que o substituiu, era o italiano e depois como é que era o outro italiano? Italiano, né? Um era italiano, o outro era italiano B, né? O outro italiano, né? Ele disse o seguinte, que ele na verdade, era o otário do governo. Quem me dera eu, que sou um notário, ganhar tão bem quanto ele ganhou, só que eu gostaria de ganhar de forma honesta, que não foi o caso dele, né? É impressionante, Raíssa, que esses caras não têm o menor senso de noção, como me dizia minha tia louca, né? Ele falou esse monte de informação importante, mas também essas tentativas de se inocentar, que são ridículas, ao ministro Herman Benjamin, o relator da ação que tramita no Tribunal Superior Eleitoral, e investiga a chapa formada por Dilma Rousseff e Michel Temer na campanha eleitoral de 2014. Ele falou sobre a naturalidade do Caixa 2 em campanha eleitoral, defendeu a legalização do lobby e deixou claro que a Odebrecht não era a única empresa a usar doações para conquistar apoio político. Cadê o rabugento? De acordo com ele, o uso de dinheiro de Caixa 2 em campanhas eleitorais é natural, mas que de alguma forma envolve também propina. É bom explicar isso, tá? Caixa 2, propina, doação, né? Sobre pagamento de propina, Marcelo Odebrecht disse saber que os empresários da empresa precisam fazer acertos para poder atuar. Não diga bidu. Isso aí que é suruba, né? Isso é suruba. Isso pode ser definido como suruba. Viva Romero Jucá. Aliás, personagem da delação de Marcelo Odebrecht. Mas eu volto a elogiar a manchete do Estadão hoje, que conteve um material mais completo sobre essa delação mais importante até agora de todo o processo da Lava Jato, só que agora não está fora da Lava Jato, um depoimento que é equivalente à delação que o Marcelo Odebrecht fez à Operação Lava Jato, ao relator da ação do PSDB, por ironia do destino hoje, o partido mais forte da coalizão com o Temer, contra a chapa PT, Dilma, PMDB, Temer.
Bom, daqui a pouco a gente vai continuar aqui falando até de um desdobramento desse caso aí, que é a situação lá no Ministério da Casa... Casa o quê? Covil? Casa Covil. Isso, tem mais a ver, né? De um dos prédios mais bonitos da história da arquitetura mundial, né? Não é prático, não é funcional, ao contrário. Eu sou de uma geração que chamava a arquitetura de Brasília funcional exatamente o que ela não era. A mudança custou R$ 24.015,68, segundo informou a Secretaria do Governo ao Estadão. A obra foi criticada pelo ex-curador do Alvorada, Rogério Carvalho, que classificou a iniciativa como uma barbaridade deplorável, e eu concordo com ele. Ele disse ao Estadão que o Palácio da Alvorada é um símbolo nacional, e é mesmo, e não pode ser desfigurado como foi. Carvalho lembrou ainda que o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, quando se mudou para a Casa Branca, tinha uma filha na idade do filho do Temer, 7 anos, também a idade do meu neto Júlio, do qual eu falei até agora há pouco, e nem por isso modificou a fachada da residência presidencial norte-americana. Lá nos Estados Unidos, os presidentes respeitam mais esse tipo de tradição. Segundo o curador lá, o neto da ex-presidente Dilma, Gabriel, era muito menor do que Michel e ficava por lá vários períodos e nunca foi cogitado de colocar grade de proteção no lugar. Com a saída de Temer do Alvorada, Rogério Carvalho, que é arquiteto especialista em patrimônio histórico e ex-curador do Palácio, diz que a autorização equivocada do IPHAN de colocação da tela na varanda precisa ser revertida e a rede de processão retirada. Muito além dessa polêmica, o episódio revela a insensibilidade de Temer para a possibilidade de causar desconforto com atitudes inexplicáveis e caprichosas. Esse é o tipo de uma atitude caprichosa, não sei se dele, da Marcela ou do Michelzinho. Isso não ajuda em nada a sua comunicação com o povo. De nada adiantam campanhas publicitárias, nem agendas positivas, se Temer continuar prejudicando a própria imagem com atitudes estúpidas como essa. Vai, bota uma grade que fere a arquitetura do lugar, um lugar que é histórico, que é símbolo nacional, e depois volta pro Jaburu porque tem conforto e aconchego de lá. Isso, vai pra Ora, meu amigo, já que tem um banheiro lá a seu acesso, vai tomar banho. E outro assunto aqui que você já tinha prometido, vamos entrar nele agora, porque o Valor Econômico ontem publicou que o governo teria de indenizar as concessionárias da telefonia fixa em quase 20 bilhões de reais se os contratos fossem transformados hoje em autorizações. Esse é o valor residual que não foi depreciado no amortizado desde a privatização das empresas, do sistema Telebrás em 97, o governo Fernando Henrique. E a maior indenização, que é de 8 bi, seria para Oi, que está em recuperação judicial, né? Aí vem a Telefônica Vivo com 7.860, Embratel, o Grupo Claro, né? América Móveis, 3,79 bilhões. Cálculos aí do valor data com base nas listas de bens publicadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Bom, resumindo, quer dizer que além de terem multas perdoadas, ainda vão ser indenizadas as empresas? O Tribunal de Contas da União explicou, segundo o Valor Econômico de ontem, que os bens reversíveis são aqueles afetados à prestação de serviço que serão revertidos ao poder público ao término da concessão, independentemente de terem sido transferidos ao concessionário no momento da concessão ou de terem sido incorporados pelo concessionário ao serviço durante a execução do contrato. Somente serão indenizados na forma de contrato os bens que ainda não tiverem sido amortizados, segundo o TCI. Os contratos prevêem a reversibilidade à União em 2025. O que vem sendo negociado entre as concessionárias, o Congresso Nacional e o governo é que os valores residuais, segundo o Valor Econômico, sejam revertidos em investimentos na expansão da banda larga. Eu já denunciei isso aqui. Antes do valor dessa matéria, eu já denunciei. Eles querem transformar a concessão em autorização. Ainda vão... Essa novidade aí do valor é que me chocou. Ainda bem que eu estou sentado aqui, né? Eles vão indenizar a Oi pela entrega de bens públicos à Oi, a Embratel, a Claro, etc., né? O valor residual é o que não foi amortizado do custo de aquisição durante a concessão. Heisen. Isso depende da aprovação do projeto de lei da Câmara, o PLC 79 de 2016, que tramita no Senado e que pode ser devolvido à Câmara dos Deputados. O PLC permite mudar a Lei Geral de Telecomunicações para que os contratos de concessão das empresas do setor sejam transformados em autorizações. O valor dos bens reversíveis seja revertido em investimento na banda larga e as faixas de frequência adquiridas pelas teles sejam renovadas por prazo indeterminado sem ir a novos leilões.
Falta ainda ser julgado um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, impetrado por senadores da oposição. Eu tenho falado muito nisso aqui, Roberto Requião, do PMDB do Paraná, Vanessa Graziotin, do PCdoB, do Amazonas, principalmente, e outros também, né? Que querem o debate e a votação do PLC em plenário, porque ele foi aprovado apressadamente, apenas de forma terminativa, pela Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional, em 6 de dezembro, no apagar das luzes da legislatura. O ministro Kassab Kafta-Kibe, eu ainda estou aqui esperando a definição do Heisen. Vamos chegar a um acordo aqui. Depende do que o Heisen gostar mais, de Kafta, de Kibe, né? Dos dois. Kibe cru ou kibe frito, ou De kibe tudo. cozido, não é isso? De tudo. Está há quase 10 dias entre Madrid e Barcelona, com uma equipe razoável, viu, Heisen? Não é uma equipe pequena, não. Vários encontros na área da telefonia estão sendo mantidos entre o Kassab e os espanhóis, que têm muito interesse nessa questão da telefonia no Brasil, né? E o Kassab está ali fazendo esses encontros e sabe-se lá mais o que. O Kassab, como você sabe, o Heisen, quer concorrer ao governo de São Paulo. Isso. As leis estão a serviço não da universalização, mas da arrecadação, para financiar campanhas políticas, como era a prática no governo Dilma e no governo Lula, o governo Dilma, ao qual o Kassab serviu como ministro até o último dia e passou a servir o Temer a partir do primeiro. Enquanto isso, o Kassab se mantém no ministério, porque a bancada do PSD é importante para apoiar Temer no Congresso, e o Temer tem o maior apoio da história do Congresso brasileiro. Resta saber também, Reis, como está a negociação com Najib Narras, em nome do bilionário egípcio Naguib Sawiris, que vinha sendo intermediado por José Yunes, antes do... primeiro amigo ou é muito amigo? Ou as duas coisas? Acho né? que um pouco das duas. Antes do primeiro amigo, que é muito amigo, ter sido afastado do Planalto por Temer, porque foi envolvido na Lava Jato, e agora, depois desse embrólio do embrulho, o embrólio do embrulho dá um bom título, né? Em que não soube distinguir dinheiro de documento. A única semelhança que eu vejo entre dinheiro e documento, qual é? Qual é? É a primeira letra, D. 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 Mestre. O Merten é meu mestre. É nosso. E eu não vou nem falar nada, eu vou só ler 2 parágrafos. Manda do texto bala. maravilhoso do Luiz Carlos Merten, no Caderno 2 de ontem. Primeiro parágrafo. Conta a lenda que Greta Garbo foi convidada pelo dublê de poeta e cineasta Jean Cocteau, que, aliás, era homossexual, então eu não via nenhuma graça na Greta Garbo, né? Para assistir à sua versão do conto de Madame Prince Beaumont, A Bela e a Fera. O ano era 1946, Garbo abandonara o cinema em 41, mas seguia sendo a esfinge, né? Na tela, a fera é tão magnética que, quando se transforma em Jean Marais, o ator francês, né, que fez o filme, produz certo desapontamento. Give me back my beast. Devolva-me a minha fera, teria dito Garbo a Cocteau. Lindo, né? Não é lindo? Bom, ainda segundo o mestre Merten, é tempo de repensar Cocteau e seu legado. Começou nesta quarta, que foi o dia que saiu a matéria dele, vai até o dia 26. É uma dica para você, viu, Alessandro, para você. Para você ouvir um pouco de francês e atenuar esse alemão que você fala dia e noite. No Centro Cultural do Banco do Brasil, o evento Jean Cocteau, o Testamento do Poeta. Além de todos os filmes citados, há também um documentário de Edgardo Kozarinski, Jean Cocteau, autorretrato de um desconhecido, e uma obra cultuada dos anos de 1930, selecionada por sua afinidade com o universo surreal do artista. Zero de Comportamento, de Jean Vigo, justamente o surrealismo, ele atravessa a obra autoral de Cocteau a partir de Le Sang d'un Poète, o sangue de um poeta. São imagens estranhas, perturbadoras. A mão que masturba, a morte do poeta. O tema da morte se faz presente em Orfeu, em que Jean Marais é enfeitiçado pela morte, interpretado por Maria Casares. Maria Casares é uma grande atriz espanhola, de família exilada na Guerra Civil Espanhola, e foi uma das amantes de Albert Camus. Albert Camus produziu uma grande obra teatral em Paris, na França, porque ele tinha 2 amantes, as 2 maiores atrizes do teatro francês naquela época. Uma era a espanhola Maria Casares, e essas atrizes brigavam. Quando ele fazia a peça para uma, ele tinha que fazer para outra, e assim ele produziu um teatro magnífico. Então, Maria Casares participa do filme do Orfeu, e ela o devolve a Eurídice, Maria Dea, com cumplicidade do morto François Perrier. Viva Cocteau, viva Merten, viva o cinema!
E dá para ver tudo aqui no Estadão e também no portal, no estadão.com.br, para você ler tudinho que escreveu o Merten. Acabou, né? Acabou. Então vamos para contagem? Vamos